luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, olá, sejam todas, todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Seres e o Planeta. Obrigada aqui já pela sua audiência, por estar aqui conosco, por escolher estar neste canal diante de tantos conteúdos. Se você está passando por aqui e ainda não está inscrito, se inscreva no canal, sempre você vai ter coisas muito legais para reflexão, então a gente já te agradece. Compartilha também, tá? Se você gostar, sabe aquilo tudo que a gente fala sempre, a gente continua falando, que é necessário, né, diante de tantas oportunidades que a gente tem para conhecer, a gente precisa estar muito ligado para estar vinculado às coisas que realmente fazem sentido para a gente, né? Então, super obrigado. Começamos, então, mais um Seres e o Planeta, e hoje o nosso tema é o desapego e a impermanência. Como lidar com isso? Como lidar com aquilo que a gente precisa deixar ir, aquilo que a gente acha que vai durar para sempre e não dura, né? Tudo aquilo que a gente, de olhar para o mundo e ver que tudo muda, e a gente diz, mas no meu tempo... A gente quer segurar o tempo, a gente quer controlar o tempo, a gente quer entender, achar que nada vai se transformar, que quando a gente está num momento muito bom, a gente não quer que acabe, quando a gente está num momento ruim, a gente quer que acabe. Só que momentos bons e momentos ruins se sucedem. A vida não é linha reta, né? A vida é como um eletrocardiograma, né? Ó, que frase de filosofia, que são altos e baixos, né? Ou contrações e retrações, como tudo na vida, como a nossa respiração, inspira e solta, como a onda do mar que vai e vem, né? Tudo é movimento. E esse movimento faz parte da vida. Agora, como lidar? Porque não é fácil. Não é fácil a gente conseguir compreender que mudanças fazem parte, que o movimento e o dinamismo da vida faz parte. A gente, às vezes, não aceita isso, especialmente quando isso acontece sem, aspas, né? O nosso consentimento. Como se a gente tivesse controle de muita coisa, né? A gente tem controle sobre, sei lá, as nossas escolhas, aquilo que a gente gostaria de vivenciar, a gente faz um planejamento e tal, beleza. Mas o mas sempre vem para dizer que não é bem assim. E aí a gente pode ter os problemas que a gente... de nos entristecer, nos frustrar, nos sentirmos mal, nos sentirmos preteridos, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas gostaria de ressaltar que desapego e impermanência são conceitos filosóficos muitíssimo
fundamentados no budismo, nas tradições orientais, né? O yoga, budismo, o hinduísmo. Então, especialmente no budismo, ficou muito conhecido aqui no Ocidente, por conta dos ensinamentos de Buda, né? Buda traz esse entendimento, né? E a gente percebe que toda a filosofia ou a tradição budista é pautada no desapego e na impermanência, naquilo que a gente sofre porque fica apegado às coisas e sofre porque não entende que tudo é impermanente, ou que tudo está em movimento, tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo no mundo, isso tem música, né? Então, esses conceitos são muito caros, né? Essas tradições orientais. E que são ensinamentos preciosíssimos para que a gente também possa refletir um pouco aqui. Claro que tudo que a gente, por exemplo, no cristianismo, a gente consegue, nos ensinamentos do Cristo, ele está sempre trazendo, né, a questão do que é permanente ser o que está em nós. Na questão de que o reino de Deus está na gente, olhar as aves do céu, né, que não tecem nem fiam, meio que uma providência, algo que está por ali, que a gente sempre vai receber amparo e deixa as coisas fluírem, né, promove essa fluidez, promove esse olhar de que estamos num momento, numa etapa da vida e que esta etapa é móvel. Isso é assustador, né? A gente fica, porque você não sabe daqui 2 minutos que será. E o fato de ter em mente que as coisas mudam acho que talvez a única chance da gente ter paz de espírito, né, gente? Porque se a gente se mantiver apegado e dizendo não, mas eu não quero que mude, não, mas eu não vou deixar, não, mas eu não queria que tivesse acontecido, é dor e sofrimento na certa, e todos nós experimentamos isso muitas vezes. É a partida de um ente querido, é o luto pela perda do emprego, o luto por ter que procurar outro, é o luto pela perda de uma amizade que de repente não faz mais sentido. Tudo são pequenos lutos, né, nas mudanças, na impermanência da vida. Então, para a conquista desta paz interior, para o budismo não existe paz se não tiver o cultivo do desapego e do entendimento deste conceito de impermanência. Então, a impermanência é essa certeza. As pessoas da sua vida vão estar na sua vida e de repente não estarão mais. Por várias razões. Porque mudaram de cidade, mudaram de país, porque o relacionamento já não faz mais tanto sentido, porque você não, porque desencarnou, os fatos, né, as coisas da vida. Você está morando numa casa, de repente você não pode, tem que mudar para outra. Você tinha uma questão financeira estável, de repente você não tem mais. Você tinha um emprego que, não sei, não estava tão bom, mas dava para ir levando e de repente tem lá demissões. As suas emoções, você acorda de manhã, acorda lá, até bem animadão, como diria Spinoza, né, um filósofo lá do século XVII, por aí, diz assim, né, ele fala que a potência para a vida, para a ação, o conatos, né, o que dá vontade de viver, a potência de agir, de existir, de persistir no mundo, este afeto, né, ele chama de alegria. E que a gente pode acordar alegre, feliz, que legal, hoje é quinta-feira, vou fazer tal coisa, amanhã já é sexta, tá.
e de repente você vê uma mensagem, porque hoje a gente nem fala mais receber uma ligação, né? Normalmente agora é só mensagem. Então, você recebe lá um WhatsApp que dizem que te dão uma notícia que te desestrutura ali. Pronto. Você vai da potência máxima de agir, que é a alegria, para a potência que te tira totalmente a vontade de agir, de estar no mundo, que é a tristeza. E aí é isso, é a impermanência. Né? O mundo nos afeta, o mundo, as questões que acontecem, elas nos afetam positivamente, negativamente, mas a gente não está no mundo tipo, nada me atinge, né? Não é isso. Então, veja, a impermanência é a certeza de que todos esses movimentos, essas placas tectônicas se movimentarão em um momento ou outro, até a Terra, vamos lá. Nós aqui, o nosso tema deste programa é os seres e o planeta. Este planeta, né, ele tem a sua constituição geológica e etc., e temos placas que se movimentam, e quando elas se movimentam, podemos ter terremotos, tsunamis, etc., ou talvez um pequeno tremor e tudo. Faz parte, por quê? Porque é um organismo, né, que está sendo movimentado pela inteligência, segundo o que entendemos aqui dentro da filosofia espírita, né? Então, em tudo está a inteligência atuando sobre a matéria. Então, o planeta tem as suas mudanças que acontecem e não está na nossa mão, né? Existem outras, como a gente fala aqui até a exaustão, em todos os programas, existem outras que são de responsabilidade dos seres aqui encarnados, né? Que são a negligência, é a utilização dos recursos naturais, né? A água, todos eles de forma irresponsável, achando que é infinito, e não é. Atuando sobre as florestas, sobre as matas, né? Desmatando, construindo casas, construindo fazendas, né? E outras tantas formas ali de monetização, sem pensar que toda ação vai ter uma consequência. E esta consequência nem sempre é benéfica. E hoje a gente vê aí o tamanho da encrenca que a gente está nas questões das emergências climáticas. Está aí posto, documentado, averiguado por drones, satélites, pesquisadores. Gente, tem coisas belíssimas acontecendo, né, mensurando a emissão de CO2 ali no meio da Amazônia, com instrumentos maravilhosos para ver como a floresta interage ali, como que é a importância da floresta. Tem coisas belíssimas acontecendo, enquanto para alguns tem a certeza pétrea de que nada disso está acontecendo, que esse movimento não acontece, que essas mudanças não estão acontecendo, e ficam no entendimento lá do século, da Idade Média, onde a ciência é desconsiderada, onde vamos fazer, nós precisamos ganhar, produzir, industrializar, enfim, extrair o máximo que podemos aí dos combustíveis fósseis, etc. Então, por quê? Porque não aceita que a vida, cada tempo, né, é o Zeitgeist, né, o espírito do tempo, aquilo que cada tempo oferece um desafio diferente. Cada momento precisamos analisar o que precisa ser, a que rota precisa ser recalculada. Quando você coloca um GPS lá no seu celular ou no seu carro para seguir para um determinado caminho, o seu GPS, por estar no tempo real, o que ele vai analisando?
ele te dá uma mensagem, o trânsito está piorando à frente, mudança de rota. Olha aqui, né? A gente que programou o GPS. Não, o GPS não tem inteligência por si só. Quem tem inteligência é o homem, que sabe, né, calcular ali, sei lá, numericamente as combinações que dá o entendimento ali do GPS de como que está o trânsito. E se você teimar e disser não, imagina. Como assim? Tem trânsito à frente? Não, eu vou fazer essa rota. Aí você tem a consequência. Então, veja, se apegar às coisas que o passado é bom, porque o passado é a memória daquilo que, até, né, a história vive disso, né? A memória daquilo que vivemos. Períodos que foram bons, período que não foram bons, como o que aprendemos com ele. Quando tivemos a pandemia, os historiadores falavam lá, né, da peste, falavam das coisas que aconteceram há mais tempo atrás, como que as coisas, a gripe espanhola, outras tantas epidemias que tivemos e como que reagiu, como que a população reagia, quais os recursos que tínhamos e o que foi de ganho, né? Porque não sei se infelizmente ou felizmente, eu acho que felizmente, porque é um aprendizado, a memória e as coisas que vão acontecendo, elas acontecem para que a gente tenha um plano de contingência, um plano de ação muito mais adequado quando de um novo problema. Então, por exemplo, existe previsões de novas pandemias? Claro, né? Por quê? Porque nós estamos num planeta onde existe aí tem o desmatamento acontecendo, a gente está desalojando vírus, bactérias, fungos das florestas onde eles estão totalmente enquadrados e felizões lá, não está acontecendo nada, aí você vai lá, desmata, ou você tira o animal que estava lá, não pode estar mais, ele vai para a cidade, aí você começa com toda aquela confusão que a gente já conhece. Existem previsões, né? Existem previsões? Existem. Entretanto, para alguns que são negacionistas, né, que não aceitam a jornada do progresso, porque o que é o progresso? É a mudança. É a mudança. Como é que você progride? Quando você está mudando, quando as coisas vão caminhando, quando as coisas vão se apresentando, são revistas. Vamos fazer diferente? Vamos. Por quê? Porque é isso. Não ficar na tentativa de controlar e querer que tudo permaneça como sempre foi. Mas no meu tempo era assim. Não pode mudar. Gente, é a receita do fracasso. É a receita da infelicidade. Né? E todos nós podemos dizer isso de cátedra, porque todos nós, em algum momento, ou em muitos momentos, nós estamos absolutamente apegados às situações que vivíamos. Né? Então, eu, você, qualquer um de nós, nenhum de nós é diferente nesse sentido. Uns, às vezes, já alcançaram um despertar e estão na tentativa, outros nem têm essa consciência, e assim caminhamos. Então, a impermanência é compreender que nada é eterno, né? Nesse sentido do fenômeno, daquilo que é aparente, daquilo que nós estamos vendo aqui. Isso não é eterno, né? Tem etapas, tem caminhadas, tem mudanças. Reconhecer isso faz com que a gente consiga olhar para a vida com menos sofrimento. Olhar para as coisas, né? Você tem ali uma orquídea maravilhosa, as minhas orquídeas estavam lindas, todas floridas, meses e meses e meses e meses. E agora elas estão no momento de retração. Já está no momento de poda, de tirar lá as hastes. Para quê? Para que ela se reestruture e volte com a sua força e beleza totalmente, de novo. Se a gente não entende esta fluidez da vida, a gente não é capaz de
fruir a vida, ou seja, de desfrutar da vida. Para desfrutar, para a fruição da vida, é necessário entender que ela é dinâmica, ela é impermanente. Tudo que é manifestado, tudo que é fenomênico, tudo que é efeito, ele tem tempo. Os nossos corpos têm tempo, né? Os nossos corpos são finitos. A alma é imortal, o espírito é imortal, a consciência permanece, mas, né, porque ela é da ordem metafísica, não está aqui, não é da ordem aqui, tanto que nós precisamos de um corpo físico. Aliás, nós, os animais, as plantas, as pedras, tudo que é manifestado precisa do físico para se manifestar, e em um determinado momento vai desaparecer na resolução material, mas a permanência do que é essencial, que é a realidade espiritual, a realidade metafísica. Então, desapegar de querer que tudo seja como antes, querer que tudo seja nada possa se movimentar, é o atestado assinado e reconhecido em cartório de que vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, o apego, por exemplo, ele também está no âmbito das nossas relações. A gente pode estar apegado a pessoas e achar que é amor, por exemplo, né? Ah, mas é muito, eu amo demais, tal. Será? Quando a gente ama, a gente liberta. Quando a gente ama alguma coisa, a gente ama ou ama alguém. Nós não amamos para controlar o alguém. E é interessante porque, vou extrapolar aqui, né? Mas pensar no que a gente tem visto hoje, o tamanho de algo inaceitável que acontece com as mulheres, né? 4 mulheres por dia são assassinadas, e o nome disso hoje é conhecido como feminicídio, né? Que homens assassinam as suas companheiras ou ex-companheiras por posse, por não aceitar que estas mulheres, por alguma razão, não querem mais se vincular emocionalmente a estes seres, né? E são homens que acham que são donos destas mulheres e têm posse sobre elas. E isso é algo absurdamente, né, que todos nós deveríamos lutar para que tenhamos mais leis que protejam as mulheres, que nós tenhamos mais educação que fortaleça estes homens, no sentido de que desde crianças saibam se relacionar de uma forma que seja adequada com homens e mulheres, né? Então, veja, achar que é uma coisa é nossa e uma pessoa não é uma coisa. Né? Você pode estar pegado ao seu livro, ao seu disco, dizer, eu empresto. Não, não empresto porque eu tenho ciúme do meu disco. Eu tenho ciúme do meu livro. Não, você não vai devolver, porque não sei o quê. Até, sei lá, né? É um tipo de apego que a gente até se diverte, né? Fala, nossa, o fulano, menino, não empresta nenhum livro, né? A gente até tira uma onda. Agora, uma pessoa, você achar que é dono de uma pessoa, aí a coisa é bem séria, né? Porque você está querendo arbitrar sobre a vida de outra pessoa e a gente não tem esse direito. Então, veja que pensar em olhar para a vida de uma forma a dar a ela a fluidez que ela tem, pelo menos nos despertar para isso, compreender, contemplar a vida, né? Essa palavra é tão bonita, né? Contemplação. É tão respeitosa, né? Você
contemplar os fenômenos da natureza, olhar a beleza do nascer do sol, do sol a pino, do entardecer, da noite, da lua, das fases da lua, das marés, das plantas que você tem aí no seu jardim, ou das plantas que você que percebe na sua cidade, que você passa por uma determinada rua da cidade que é arborizada, você vê as árvores, às vezes, já mais frondosas, em algum momento elas estão no seu ciclo, né, de declínio das folhas para virem outras novas, mudando, tirando, sabe, aquilo que já foi, aquilo que já não serve mais. Contemplar isso, olhar para todos os processos da natureza e entender este dinamismo, esse movimento. Quando a gente faz isso, a gente começa a perceber que nós também somos seres da natureza, né? Que as nossas questões também se modificam. Os animais se adaptam a algumas situações, porque para eles tudo é movimento. Você tem lá, sei lá, uma zebra bebendo água ali num laguinho, na savana, ela está atenta, porque a qualquer momento pode chegar lá um leão, né? Pode, e ela está atenta, o bando todo está atento a qualquer som diferente, que elas já sabem de quem é, ó, caem fora, porque é natural, é isso, né? O tempo todo, a vida está assim, a vida é isso. E pensar para nós, né, o nosso cotidiano, às vezes a gente não muda nem de lugar, né? Você senta, eu brinco que eu tenho oportunidade de estar em alguns ambientes de educação, né? E que a gente se senta para assistir aulas ou dar aulas, você percebe que o aluno sempre senta no mesmo lugar. Ou a gente vai num lugar e a gente sempre se senta naquele mesmo lugar, a gente, né? Porque a gente busca nos sentir controlando um ambiente ou um espaço onde a gente está. Isso nos dá conforto, nos dá segurança. O fato de que eu vou lá, mas eu já sei onde é a entrada, onde é a saída. Tanto que a gente tem, por exemplo, situações muito dolorosas de pânico, né, de transtornos de pânico, em que entrar num ambiente, não se sentir confortável, né, ou procurar já onde eu posso sair, faz parte, né, é um transtorno que precisa de auxílio, de ajuda médica, muitas vezes, psiquiátrica, psicológica, enfim, mas, assim, a necessidade desse controle. Em algumas pessoas, esse controle vai a um ponto bem alto, que leva à perda de qualidade de vida. Para outros, é um controle que ainda dá para a gente conseguir manejar. Veja como cada um de nós vai entendendo este movimento da vida ao seu modo, ao seu tempo, né? Como se dá para ele mesmo, né? Como que a gente se sente diante de algumas situações, né? Então, desapegar só tem benefícios, né? Benefícios. Aquele que é apegado, por exemplo, ao dinheiro, às vezes perde relações porque prioriza o dinheiro, perde questões muito importantes porque prioriza ou quer tirar vantagem a qualquer custo. A gente só tem benefício quando a gente se desapega, né? É uma consciência livre. Livre porque você percebe que você não precisa ficar ansioso, porque a vida, ela flui do jeito que tem que ser, que a gente vai cumprindo o papel que a gente tem que fazer. Vão aparecer mudanças indesejadas ou indesejáveis, e vai aparecer coisa boa também. Então, veja que hoje a gente vive, sempre vivemos, eu acho, mas hoje a gente conhece, dá nome.
Hoje a gente fala sobre as questões de saúde mental com muito mais, todo mundo, de algum modo, a gente aborda esse tema, mesmo que a gente não seja técnico, especialista, etc., mas a gente versa um pouquinho sobre isso. Então, a ansiedade hoje, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que mais consome ansiolíticos, medicações para dormir, né? E a gente tenta entender por que será, né? Claro, a gente vive um país com dificuldades, desigualdades, sem dúvida. Então, a ansiedade é uma tentativa de manter o controle, manter o apego para que as coisas sejam como a gente quer. E não dá, né? Tá? Então, a impermanência, tipo, dar um abraço na impermanência e no desapego, dar uma ideia de que a gente está buscando ser um pouquinho mais leve, ter mais leveza na vida, buscando mais sabedoria, buscando mais, perdendo um pouquinho do medo, né? Então, abraçar a vida e dizer, ai, que bom, tudo bem, muda, beleza. Vai mudar, mas vai mudar para melhor, ou se não mudar para tão melhor, uma outra hora muda, né? Isso é importante, né? E aí a gente não pode deixar de citar, estamos falando de mudança, então eu amo esse filósofo chamado Heráclito, de Éfeso, lá na Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo, chamado pré-socrático. É um filósofo que dizia que as coisas, ele tentava descobrir qual era o princípio de tudo. Para o Heráclito, o princípio de tudo era o movimento. Porque ele observava a planta, ele observava os animais que gestavam e tinham seus filhotes, a planta que nascia e morria, o sol que se nascia e se punha, enfim, as transformações da natureza eram objeto de estudo destes filósofos pré-socráticos, que estavam olhando o mundo para tentar descobrir ou responder a pergunta filosófica master, né? Como tudo isso começa. E aí, quando você fala deste filósofo, ele dizia que a vida é movimento, que tudo se transforma através do movimento. E ele tem a célebre frase que todo mundo fala e repete: tudo é permanente, né? Nem tudo é permanente, exceto a mudança. A única coisa que permanece é a mudança. Por quê? Porque ele está olhando o fenômeno, ele está olhando o efeito, ele está olhando as transformações da natureza. Nessa época, os filósofos estão buscando a causa do que está fora. Só a partir de Sócrates, né, os sofistas já estavam pensando também na subjetividade do homem, né, da relatividade do conhecimento, e está muito ali intrincado, porque no mesmo período Sócrates está por ali na Grécia também. Já estamos ali no século IV antes de Cristo, por aí. Só nessa fase é que volta o olhar para o homem, para a gente, para como o homem conhece, para como o conhecimento se dá, para o autoconhecimento. Mas antes disso, a gente vai aprendendo olhando para as coisas. É que nem uma criança, a gente está como quando criança, tem as várias fases, né? Você pega as coisas do chão, põe na boca, põe o dedo na tomada, você está conhecendo o mundo do lado de fora, para depois você fazer as reflexões internas, interiores, de entender qual é a sua própria realidade. Então, o Heráclito de Éfeso, ele está interessado nisso. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo e nem você. As nossas células estão mudando o tempo todo, nossos corpos estão mudando, a gente está renovando célula, tem outras que estão envelhecendo e renovando, e a gente está mudando, a gente vai ficando mais velho, enfim, vai o tempo todo, a gente é a guerra dos contrastes, como ele coloca, né?
o pantarei, né? Aquele que vai, a mudança, o fluir, o movimento. Então, o que é quente esfria, o que é frio esquenta, o que é úmido seca, o que é seco umedece, o que é vivo morre, o que morre vive. Olha só, já dá para a gente a ideia até, né, da reencarnação ou daquilo que não tem morte, no sentido de que se na morte já está a vida, na vida já está a morte. São complementares. Então, pensar sobre essa impermanência, eles pensavam sobre o universo, sobre aquilo que estava fora ainda. Né? Então, como a gente falou, só a partir mais ou menos ali de Sócrates que começa a interioridade, né? Buscar o que está dentro, buscar a virtude, buscar edificação da felicidade como a plena realização das suas potências, lá em Aristóteles, né? A eudaimonia. Então, isso tudo vai acontecendo mais um pouquinho para frente. Mas a impermanência, ela vem, né? A mudança é desde a pequena célula que daqui da nossa pele até, sei lá, as buracos negros da vida aí, o universo em expansão e tudo aquilo que eu vou precisar nascer muitas vezes para conseguir entender, né? A complexidade que estão essas explicações da física, né? Mas a gente procura entender o mínimo possível. Então, no macrocosmos, no microcosmos, a mudança é constante, continuamente, é impermanente. A gente não é quem éramos há 2 minutos atrás. Eu não terminarei este programa como comecei, nem vocês, e assim caminhamos. Se você assistir isso aqui daqui sei lá quanto tempo, daqui um dia, amanhã, ou depois de novo, ou daqui um mês, ou daqui um ano, você vai pensar coisas diferentes. Se eu assistir, vou dizer, puxa, devia ter pensado, já estou pensando diferente também, e esse é o caminho. Então, o Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, ele diz, a renúncia é a libertação. Não querer é poder. Olha que loucura, né? No sentido de que você entender que tudo está fluindo, é uma libertação. Ai, meu Deus, que delícia, né? Quem dera a gente pudesse realmente estar tão já trabalhado, né? No sentido de que entender isso de uma forma mais fluida. E eu vou responder aqui, tentar, né? Responder questões que chegaram, que é a da Ellen Hewlett, legal o nome, do Residencial Aliança de Adamantina, São Paulo, conheço bem essa região aí. Fora dos conceitos gerais, na visão da ciência espírita, o que vem a ser o desapego ou o altruísmo, a impermanência ou o efêmero. Legal, obrigada, Ellen. Então, para o espiritismo, a gente pode aqui pensar, né, a ciência espírita, o que ela engloba? O entendimento do fenômeno, e a filosofia, que é o metafísico. Então, o entendimento, é uma ciência de observação, que observou uma mesa girando e, opa, mesa não fala, mesa não dá resposta, mesa não tem entendimento. Então, tem uma causa que, para todo o efeito, né, o axioma, como está lá no Livro dos Espíritos, para todo efeito, existe uma causa inteligente. Então, se existe a materialidade, é o efêmero, né? É aquilo que passa, é aquilo que é impermanente. Mas existe uma essência que está ali e permanece, que é uma essência metafísica e espiritual, né? Então, o desapego, ele está ligado realmente ao altruísmo, como você falou, né? Porque às vezes você consegue enxergar a vida com mais libertação, como disse o Fernando Pessoa. Você é capaz de trabalhar em prol de outros, você é capaz de se colocar na vida de uma forma mais leve, você é capaz de abrir uma instituição, doar recursos para que uma instituição leve benefícios a outro.
isso tudo faz parte do crescimento espiritual, né? Essa transitoriedade para o espiritismo é da matéria. A matéria é transitória, a matéria é finita e o espírito é eterno, né? À medida que nós entendemos isso, é um momento aqui que dá para a gente, como disse aqui a Ellen, né? São conceitos na ciência espírita, já que a ciência espírita contempla espírito e matéria, tá? O espírito atua nessa mútua implicação, precisa da matéria para se manifestar, e só que essa matéria, como tudo que a gente vê, uma hora não vai existir, tá? Tem uma finitude. Jeremias Barreto da Sete, São Paulo, diz: todo mundo quer a Mata Atlântica de volta ao que era em 1500, mas ninguém, incluso eu, se desapega do apartamento de cobertura ou a casa na periferia, um celular 10G ou 100G, ele é poeta, internet top ou aqui em top, carro, ônibus, hipermercado, bodega da esquina, pequenos ou grandes, não desapegamos do que é súbito, momentâneo, instantâneo, passageiro. Pode comentar? Podemos comentar. Essa é a dualidade da vida, né, Jeremias? A gente quer coisas que a gente não desapega de outras. Então, para alguns, a gente fala, como que a gente alia o progresso à permanência do que é essencial? Por exemplo, as florestas, como você colocou, tudo bem, não precisa ser que nem 1500, porque não tem como. A ocupação que nós já fizemos, não é possível que isso aconteça. Mas nós podemos ser conservadores nesse sentido. Nós podemos buscar mecanismos, buscar formas de viver sem que a gente interfira tanto, né? A gente já, sei lá, perdeu aí boa parte de Mata Atlântica, né? O que nós precisamos fazer para que isso não continue dessa forma? Como a gente faz para preservar, para mitigar o efeito nocivo da nossa presença nas florestas, por exemplo, ou nas encostas, ou nas cidades litorâneas? O que nós precisamos fazer para que o progresso aconteça? Gente, e tem muita gente boa estudando isso. Tem muitos projetos belíssimos de sustentabilidade, utilizando ali como que vai produzir nas florestas, como que vai realizar a interação com os rios. Tem muita gente estudando. É que ninguém dá bola, né? Quer dizer, eu dou. Muita gente... Ainda a gente está pensando naquela coisa macro, né, de ter que ganhar dinheiro de uma forma ainda sem pensar ou sem pensar nas consequências futuras dos nossos atos. É só o imediatismo. Então, você colocou muito bem. A gente não quer, a gente quer que tenha progresso, ou a gente quer preservar as coisas, mas não quer abrir mão dos nossos luxos ou das nossas possibilidades. Agora, como é que você disse aqui, tem pessoas, por exemplo, tem populações enormes que têm que ocupar lugares nas encostas, aí chove, as pessoas perdem casas, perdem a própria vida, perdem o pouco que conseguiram juntar ali, né, um risco enorme ficar nessas encostas. Por quê? Porque nós precisamos de residências para as pessoas. Nós precisamos de planejamento nas cidades para que todos tenham casas em lugares adequados, com saneamento, com água, com tudo. Não precisem se arriscar morando nas encostas. Então, veja, dá para fazer diferente? Claro que dá. Mas
tem muitos de nós ainda apegados às suas condições de poder, de dinheiro, de riquezas, e que não quer largar o osso, não quer dividir com os coleguinhas. Pega a bola para si e não divide com os coleguinhas. Né? Então, como é que você vai conseguir que a gente tenha uma minimamente, né? Porque nós não somos iguais, nós somos seres que temos as nossas alteridades, as nossas diferenças, mas todos nós temos aí a regra básica todo mundo precisa ter sua moradia, seu lazer, a saúde assegurada, a educação, é o mínimo que precisamos ter. E as florestas, os animais, as águas, os mares, os rios também têm que ser respeitados. Né? Então, entender este movimento da vida é o que nós estamos tentando. Né? É o que nós estamos aqui tentando, buscando. Alguns de nós mais despertos, outros ainda mais resistentes às mudanças necessárias, né, para que a gente realmente tenha um país, um planeta, enfim, onde a gente não tenha mais fome, né, porque as pessoas que estão ali estão numa condição porque alguém tá com mais do que o outro. Então, para a gente concluir, eu tenho um pensamento aqui, é uma poesia de tanta beleza, do Rubem Alves, que ele diz que amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar. Né? Então, por isso que a gente falou, né, do desapego. Apego não é amor. E nós não estamos falando de amor só, né, restrito a um amor romântico. Nós estamos falando do amor como lei universal. Então, entender, amar o seu livro, as suas coisas, o seu travesseiro, amar uma pessoa, ou amar o seu trabalho, amar o seu projeto, amar uma causa, amar os animais, ou amar, né, aquilo que você faz, ok, maravilha, mas tudo isso está em movimento. A gente saber que as coisas vão se modificando. Então, entender que a qualquer momento o pássaro pode voar do nosso dedo é ter a liberdade de não nos cristalizarmos num determinado tipo de pensamento. E a gente tem visto que estamos no momento da nossa civilização de um divisor de águas mesmo, onde o convite é para que nós possamos entender o amor que liberta, o amor que para todos, gente, para aqueles que estão à frente dos países, o entendimento desta comunhão, né? Você não vai poder, não vai querer reeditar momentos tão cruéis lá de trás, onde invasões de países, onde as coisas, onde você acha que você pode ser maior que o outro, tudo isso, né, olha, é um aprendizado que está aí para todo mundo o tempo todo, no nosso microcosmo, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas questões, e coletivas, na nossa interrelação com as pessoas. Este é o movimento. Entender tudo isso, ou começar a despertar para isso, traz para a gente um pouco mais de serenidade, menos ansiedade, né? Menos o entendimento de que a gente pode controlar tudo. Não, que a gente possa fazer o nosso melhor. Não deixar o outro fazer tudo sozinho, né? Fazer o nosso melhor. E conseguir compreender que não dá para a gente ficar tentando segurar as mudanças. O progresso é lei, né? O progresso está aí a todo momento.
a gente precisa reinventar a nossa forma de interagir com a natureza, como nós vamos obter elementos essenciais para a nossa vida, minérios, a fonte de energia que seja renovável. Tudo isso está na mesa para a gente buscar novas possibilidades. A mudança está aí. Aqueles que se grudam no que era antigo, naqueles modelos antigos, estão atravancando o progresso do mundo, mas o progresso é inexorável. A gente vai caminhar, mesmo que uns não queiram, como diz a música, né? Vamos caminhar, que nós possamos fazer o nosso melhor. Você aí no seu dia, no seu trabalho, na sua família, fruir da vida, né? A fluidez da vida, todo o movimento que acontece, que ele seja entendido como algo natural. Gente, valeu. Se você acha que fez sentido para você, acha que pode fazer sentido para alguém, compartilha, manda lá, manda no seu direct, manda na sua DM, manda no seu zap, manda onde você achar legal, um link aí para aqueles que você acha que gostariam de receber esse conteúdo. Se você ainda não faz parte, se inscreva no canal e dê para a gente aí, faça seus comentários, seus likes, que a gente fica muito grato. Valeu, gente. Até o nosso próximo Os Seres e o Planeta. Obrigada por todo mundo que está botando aqui no chat seus comentários. Obrigada, viu? Obrigada pela presença de todos. Valeu, gente. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.